Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Espero que vocês estejam todos muito bem. Meu nome é professor Pedro Henrique. Eu sou professor de História, de Geografia, de Filosofia, de Sociologia, de Letras, tá? E a gente vai começar uma série de aulas práticas, objetivas, concisas de alguns tópicos e matérias aleatórias, tá? Então nós vamos falar de história na ordem cronológica, depois a gente vai ter vídeos de geografia também, e assim sucessivamente, tá bom? Vai ser algo muito próximo de vocês, podem perceber que eu estou aqui no meu escritório, onde eu dou minhas aulas, enfim. Nada com luxo, nada muito extravagante, porque o que interessa aqui é o conteúdo, tá bom? Tá? Então vamos começando aqui. Do que a gente vai falar hoje, hein? A gente vai falar hoje de história. A gente vai começar essa série de aulas falando da ordem cronológica, né, no seu teor. Então vamos começar lá na pré-história para entender, né, o estudo da história desde os primórdios, tá bom? Sim, história tem uma ordem cronológica e é super importante que a gente respeite essa ordem cronológica para que a gente consiga compreender como um todo, né, o estudo da história, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos embora. Para cima do problema. Primeiro de tudo, eu queria perguntar aqui, e você é adepto a qual teoria, né? A gente sabe que o mundo ele começou de alguma forma, né? A humanidade, né? A história do mundo, ela tem que vir de algum lugar, certo? Você aí que tá me vendo, escreve aqui nos comentários. Você é adepto de qual teoria? Você acha que o mundo veio a partir de uma criação divina? Simplesmente um toque divino e tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. As pessoas, os seres humanos, as coisas, os lugares, tudo foi feito da forma como tinha que ser feito por um toque divino. Né? Você tem essa visão mais da Bíblia, mais do Alcorão, uma crença, né, em um ser supremo que geralmente é atribuído o nome de Deus para esse ser? Ou você é adepto da teoria da evolução? A teoria darwinista, né? De Darwin, Charles Darwin. Você acha que eh, essa teoria científica faz sentido? Que a evolução das espécies ao longo do tempo acontece de uma forma natural, uma seleção natural, tudo evolui gradativamente, passo a passo. O que você acha, né? Qual que é a sua opinião? É o que eu sempre falo para os alunos, né, nos debates e etc. Não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você acredita que seja o certo e o errado. Aquela que é a sua crença de acordo com a evolução da humanidade como um todo. Tá? Então, deixa aqui que eu quero saber se você acredita que tudo começa de uma forma criacionista, tá? Ou seja, de acordo com um toque divino, ou de uma forma evolucionista. Tá? Fala aí que eu quero te ouvir, eu quero entender o que você pensa, tá bom? É super importante, pessoal, lembrar que não tem certo e errado, tá? Como eu mesmo mencionei. Isso é uma forma com qual você enxerga o início das coisas, tá? Tudo tem um começo e é importante a gente saber defender a tese que a gente está escolhendo. É o que eu sempre falo para os alunos. Nesse caso, você precisa entender o porquê que você escolheu aquilo e justificar para os outros, né, nesse caso, o porquê que essa é a tese correta para você, tá bom? Vamos voltando ao nosso conteúdo maravilhoso. Bom, como eu falei no começo, a gente vai falar de história na sua ordem cronológica. Professor, o que é isso? Ordem cronológica é quando começa, o meio e aonde nós estamos, tá? No caso de história, começa lá na pré-história, depois a gente vai evoluindo para a Idade Antiga, a gente chega na Idade Média, e Idade Moderna e Idade Contemporânea, né? Que olha só, contemporânea são os dias de hoje, atualmente falando. Beleza? Só que hoje o nosso foco vai ser pré-história, tá? E a gente vai evoluindo ao longo do curso, das aulas que nós vamos fazer aqui, para que a gente consiga abranger todos esses períodos da história. Beleza? Vamos que vamos. Essa é um tema muito bacana da história. Eu, particularmente, amo este tema. Eu defendo a tese de que isso deveria ser ensinado desde os primórdios na escola, desde os anos iniciais, né? E a gente sabe que isso não acontece. Isso é um tema muito visto mais ali nos anos finais, pré-vestibular, Enem, segunda e terceira do ensino médio.
pouco abordado nos anos iniciais, e quando é abordado, eles abordam mais a questão de nômades, sedentários e não em si a pré-história, né? Então, bora falar um pouco desses carinhas aqui. Hominídeos pré-históricos e suas características. Cara, se existe pré-história, tem que ter quem frequentasse aquele período, né? Não pode ter uma pré-história para ninguém, não é isso mesmo? Então, tá, tem uma pré-história, existiu aquele período, mas quem eram os seres de luz? Quem eram aqueles que ali frequentavam? Tá? Quem deixou esse legado para nós, né? Vamos falar desses caras, eu vou tocar em algum deles, desses hominídeos, tá? E, claro, a gente vai ao longo do tempo falando mais sobre, a gente vai estressando um pouco mais, mas nesta aula em si, o objetivo não é passar tão a fundo pelos hominídeos, tá? É só para informá-los que, sim, existia alguém que habitava aquele período, tá? E eles são os hominídeos. E dentre os hominídeos, os principais hominídeos aqui que nós vamos falar hoje são esses quatro carinhas. Australopithecus. Primeiros hominídeos bípedes. Pessoal, entendam que os hominídeos também evoluíram, tá, ao longo do tempo. E esses carinhas aqui foram os primeiros hominídeos bípedes, ou seja, os primeiros que conseguiam ficar numa estrutura perfeita em duas pernas, tá? Desta forma, assim como nós hoje vivemos também. Somos bípedes, tá bom? Depois tivemos Homo. Ah, uma coisa, tá? Só voltando aqui. Australopithecus. Uma figura super famosa é a Lucy, que foi encontrada, que está preservada, enfim, que é um exemplo de Australopithecus super famoso. Inclusive tem aquela música que o pessoal ficou cantando em homenagem, Lucy in the Sky with Diamonds, do Beatles e etc. E depois eu coloco uma figura aqui da Lucy para vocês, para quem não conhece, conhecer a Lucy, né? E para quem já conhece, relembrar dela. Beleza? Homo habilis usavam ferramentas de pedra. Avanço na tecnologia primitiva, tá? Então reparem que esse hominídeo aqui, ele já começa a dar passos para uma evolução, tá bom? Homo erectus, esse carinha aqui já está acima do Australopithecus e do Homo habilis. Então ele já domina o fogo, ele já está começando a desbravar territórios ali fora da África, que foi onde ele estava ali no começo, e começa a se desenvolver de forma social, tá bom? Exato, socializar com outros hominídeos. E vamos falar por último do Neandertal, os Homo neanderthalenses. Esse também é super famoso, inclusive pessoas hoje, né, infelizmente utilizam este termo de Neandertal como se fosse algo ruim para alguém, pejorativo, né, uma ofensa, etc. É uma coisa que eu sempre bato na tecla para que isso não aconteça, porque tem que haver um respeito, né, tem que se exigir um respeito com a nossa história, né. E os Homo neanderthalenses, ou os neandertais, como ele é mais comumente conhecido, já tinha um corpo robusto, então eles eram fortões, a estrutura dele física já era mais avantajada, ele já tinha uso de ferramentas mais refinadas, tá? E atividades culturais e rituais, ou seja, ao longo da pré-história, eles se desenvolveram em vários pontos, e um dos pontos foi o cultural. No que se tange ritos, quando haviam mortes entre eles, etc., que a gente vai ver mais pra frente no detalhe, tá? Mas esses carinhas aqui eram os carinhas que estavam mais evoluidinhos aí até então. E eu vou chegar lá depois, quando a gente for mudar o período, falar de outro hominídeo super importante, né? Mas por enquanto vamos ficar só nesses aqui, beleza? Bora que bora! Então, introdução à pré-história. Vamos começar de fato? Pensa assim, este é o primeiro tema da história na ordem cronológica que você deve saber, tá? Então é super importante a gente entender como começou tudo. A gente está aqui na época contemporânea, mas como que a gente chegou até aqui? Né? O que aconteceu antes? Quem passou por essa terra? Como que o nosso mundo viveu há sei lá quantos milhões de anos atrás, tá? Começamos na pré-história então, tá bom? Então, a pré-história, como o nome já diz, ela refere-se a um período anterior ao surgimento da escrita. Este é o ponto mais interessante de saber quando começa e quando termina a pré-história. Vocês vão entender isso mais pra frente, tá? Mas entenda que pré-história é todo o período no qual não haviam ainda escritas. Escritas, tá? Não existia. Então, quando não existia escrita, ainda era pré-história, tá bom? Claro por aqui? Vamos seguindo então.
Isso quer dizer que aconteceu há milhões de anos, tá? Há milhões de anos, desde a sua evolução humana, beleza? E ali, durante o período pré-histórico, os primeiros humanos, que eram os hominídeos, que a gente viu lá, aquela galerinha, tá? Aqueles 4 exemplos, tem mais, mas vamos ficar com aqueles 4 exemplos. Eles foram desenvolvendo habilidades de sobrevivência, eles foram desenvolvendo arte, eles foram desenvolvendo ferramentas, né? E crenças que ajudaram a moldar a trajetória da humanidade, tá? Então não pensem que a pré-história era aquela coisa, nossa, é só uma lasca de pedra na mão, uma pedra riscando na outra, um fogo. Não. Isso sim aconteceu, isso são os primórdios, mas isso foi evoluindo ao longo do tempo, tá bom? É super importante saber que a pré-história não ficou engessada no que as pessoas geralmente pensam que foi, tá? E a pré-história ela é fascinante e ela nos permite explorar as origens da nossa cultura, da nossa língua, da sociedade, tá? De uma forma geral. E uma habilidade, né, uma profissão, uma especialização que ajuda muito nisso, ajudou e é super importante até hoje e vai ser sempre, é a arqueologia, tá? A arqueologia possibilita a descoberta de tudo isso que aconteceu, com escavações, com uma série de estudos que nos traz à tona como a gente vivia naquela época. Beleza? Por enquanto? Vamos seguindo. Fala aqui pro Pro, aqui nos comentários, o que tá achando, se tá dando tudo certo. Vai tirando as dúvidas também, que eu vou responder na medida do possível. Beleza? Primeiro período pré-histórico. Sim, a pré-história ela foi dividida em 3 fases, tá? Muito... Ah, Pro, mas eu vi que eu aprendi que só foram dois, o Paleo e o Neolítico. Beleza. Muitos historiadores e professores e materiais didáticos como um todo, eles, eles contemplam só 2 períodos, né? Que é o Paleolítico e o Neolítico. Eu, professor Pedro, tá? Esse que vos fala, gosto de colocar o período Mesolítico também no meio, que vocês vão ver, tá? Então, aqui nos nossos estudos, na forma com a qual nós vamos aprender, nós vamos tratar 3 períodos pré-históricos: Paleolítico, Meso e Neolítico, tá bom? Que antecede a Idade dos Metais, beleza? Vamos falar desse carinha primeiro. Primeiro período pré-histórico, Paleolítico, tá? Aqui a gente vai entender o começo de tudo. Aqui a gente vai entender de que forma que começavam a viver, como eram as primeiras formas de sobrevivência, de que forma que isso era feito para que eles conseguissem se manter vivos, tá bom? Então vamos lá. Estilo de vida. Como era o estilo de vida dos hominídeos, né? Daqueles carinhas lindos lá que habitavam aquele período, tá? Bom, é super importante dizer aqui que eles eram nômades, tá? O que é nômade? Nunca viu ninguém falar assim, nossa, aquela família ali é nômade, aqueles caras ali são nômades, eles nunca param num lugar só, cada hora tá morando num canto, cada hora não sei o quê. É exatamente isso. É daí que vem essa palavra nômade, tá bom? Por que que eles eram nômades? Porque eles viviam procurando melhores condições de caça, de coleta, tá? Naquele tempo, eles viviam especificamente de caça, de coleta e de pastoreio, tá? Vocês vão entender um pouco mais à frente do que se trata. Então, eles precisavam em grupo, tá? Eles andavam sempre em grupo, tá? Eles precisavam sempre procurar desbravar novos territórios que os permitissem ter melhores condições para caça e coleta, tá? Caça e coleta no sentido literal mesmo da palavra, tá? Caça de caçar, tá passando um avião aqui, ó. Isso não tinha na época da pré-história, tá, galera? Isso só tem muito agora. Mas caçadores e coletores. O que é coletores? Coletar mesmo, aquele pessoal que ia tirava da terra o que a terra dava para eles. Beleza? E eles habitavam cavernas e construíam abrigos temporários, tá? Porque eles eram nômades. Então, eles não podiam ter lugares fixos. Eles faziam apenas algum tipo de proteção, algum tipo de lar temporário, enquanto aquele lugar que eles estavam servissem para eles. Tá claro? Vamos que vamos avançando. Aqui também é engraçado falar, porque esse período ele é conhecido como o período da Pedra Lascada. Cara, o que é pedra lascada, Pro? É no sentido literal? É sim, no sentido literal, sabe por quê? Porque aqui foi quando eles começaram a produzir ferramentas de pedra, tá? Só que era muito, muito precário, era muito rústico ainda, no sentido que eles não
tinham domínio disso, né? Eles não sabiam como fazer de forma melhor, mais eficiente, etc, essas ferramentas, essas armas e etc, tá? Então eles sim utilizavam pedras, produziam suas ferramentas, mas era ainda muito do começo, tá? Era muito mal feito. Pensa numa uma ferramentazinha bem ruinzinha, que não era muito efetiva e etc. Mas isso ajudou, né, possibilitou, por pior que fossem as condições dessas ferramentas, com que eles tivessem ajuda, né, para a caça, para preparar seus alimentos e para construir esses lares, esses abrigos temporários que eu disse, tá? Então, isso ajudou na rotina deles ali no dia a dia, por pior que fossem essas ferramentas, tá bom? E nesse período também a gente tem ali o começo, né, das artes rupestres, né? O que são artes rupestres? Você já deve ter visto em livros de história ou alguma coisa do gênero umas imagens que geralmente estão nas cavernas, nas paredes das cavernas. É um monte de desenho assim, de você vê uns bonequinhos e etc. Isso são artes rupestres. São é o primeiro registro de arte, né, daquela época. É daquela forma que eles começaram a se comunicar, começaram a registrar o seu dia a dia, tá? Arte rupestre no sentido daquela arte na parede de fato, aquilo eles queriam registrar o seu dia a dia. Daquela forma eles colocavam ali aquilo que eles viviam, que acontecia, enfim. Então são os primeiros registros na história de arte rupestre. Este é o segundo período que eu falei que muito lugar não gosta, né, de colocar, já gosta de pular ele e já colocar o Neo. Mas eu gosto de passar tintim por tintim, porque tem algumas passagens importantes, né, entre um e outro. Período Mesolítico, né? Se a gente pegar a etimologia dessa palavra e dividir aqui o Mesolítico, meso significa meio, entre, tá? E ah, é isso, exatamente isso que esse período está. Ele está entre o Paleo e entre o Neolítico, tá bom? Então, vamos entender aqui que ele é super importante. O que aconteceu aqui, Pro? Bom, a gente já viu o Paleolítico, a gente viu que os hominídeos habitavam ali, eles dependiam de caça e de coleta, eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo, eles ficavam rodando entre ali a região para conseguir melhores condições de caça e de coleta. E o que muda agora para o Mesolítico, então? Bom, aqui tem um pulo muito importante, que esse período ele é uma super transição, tá? Ele é bem significativo na nossa história, na história da humanidade, tá bom? Então, foi aqui nesse período que muitos desses grupos, muitos desses hominídeos ali, né, daquela época, eles começaram a desenvolver práticas agrícolas, tá? Veja bem, a agricultura, ela tem uma importância gigantesca na nossa história, tá? Graças à agricultura, a gente tem hoje coisas assim que a gente acha super simples, mas que ela mudou o decorrer, toda a trajetória da nossa humanidade, tá? Em especial nesse tempo aqui agora. Por quê? Vamos ver. Porque eles começaram a descobrir formas e maneiras de praticar agricultura, né? E isso foi o salto, o grande salto, para que eles mudassem o estilo de vida deles, tá? Para que eles começassem a deixar de ser nômades, tá? E começaram a olhar de uma outra forma como eles poderiam viver. Então, por que que eu vou sair por aí que nem um doido, correndo perigo, desbravando milhões de locais para coletar o meu alimento, a minha sobrevivência, se eu aprendi agora a fazer, a cultivar o meu próprio, a minha própria coleta? Olha só, me pegou? Olha o pulo que eles começaram a dar aqui. Então eles aprenderam que eles podiam cultivar a sua coleta. Olha só que interessante. E não mais ficar procurando isso de uma forma, enfim, como eles faziam antes. E o que trouxe, né, essa possibilidade, né, da agricultura na vida deles? Eles produziam alimentos de forma mais consciente, e eles não tinham a necessidade de ficar rodando. Eles conseguiam ficar mais sedentários. Então aqui a gente começa a falar de sedentarização, ao que é o contrário do nomadismo, tá bom? Então, enquanto
o nomadismo, ele é estritamente um povo que não tem um lugar fixo nenhum. Ele roda, 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 roda enquanto ele achar necessário para poder obter aqueles recursos para ele de uma forma melhor. O sedentarismo já é o outro ponto da moeda. O sedentarismo, ele para de rodar, ele para de ficar procurando, porque ele já evoluiu, ele já entendeu que ele consegue plantar o seu próprio alimento, a sua própria subsistência, e não precisa mais ficar rodando, né? Isso traz uma série de benefícios para eles, né? Como a gente já falou. Ah, agricultura feita, não mais nomadismo, alimentos com mais qualidade, alimentos com mais consciência, tá? Evolução. Então vamos pegar a evolução aqui agora. Como isso acabou, né, evoluindo, tirando essa parte da sedentarização? Eles tinham relações interpessoais, eles começaram a se organizar de uma forma social, tá? Então, enquanto antes era um bando de hominídeo que ficava quicando de um lado para o outro, coletando, matando, fazendo um abrigo aqui, vamos mudar, né? Já mudou. Aqui a gente tem nossa agricultura, a gente já plantou ali nosso alimento, já aprendemos que a gente consegue fazer isso e vamos nos organizar enquanto sociedade, porque estamos no mesmo local. Então, o sedentarismo traz também a necessidade de organização social, relações interpessoais, tá? Então isso começa a dar uma carinha ali de sociedade, isso começa a dar uma carinha ali de viver em comunidade. É super importante esse ponto aqui desse salto, tá bom? E aí a gente chega no Neolítico, tá? Que é o último período ali dessa parte desses três da pré-história, tá? Que aí sim é dado o surgimento da agricultura. Ah, prof, mas você não falou que no Mesolítico já. Sim, ali eles começaram a entender como eles podiam fazer. Aqui já está tudo muito bem estabelecido. Pensa que eles já evoluíram nessa régua de ordem cronológica. E aqui eles já estão com a agricultura estabelecida, desenvolvida. Aqui eles já têm a domesticação de animais, que foi o que eu falei lá atrás do pastoreio. E a sedentarização como um todo está majoritariamente como um modo de se viver naquela época, tá? Então, olha só, a gente saiu lá do Paleolítico, que era tudo muito rudimentar, tudo muito no começo, aquelas pedras lascadas, aquelas ferramentas mal feitas, era uma caça, uma coleta, uma loucura. Depois a gente já começou a entender da agricultura no Mesolítico. A gente começou a entender que aquilo podia nos dar algum tipo de melhores condições de vida, né? Já começamos a viver em sociedade, começamos a estabelecer algumas normas sociais entre nós. E aqui a gente já está com essa agricultura super bem desenvolvida. Já estamos domesticando animais, que a gente vai falar do porquê da importância disso, né? E somos sedentários. Não andamos mais por aí, não saímos caçando mais alimentos, nem coletando alimentos, nem caçando animais para sobrevivência. A gente já tem uma cara de sociedade, tá? Bora ver? Número um, surgimento da agricultura, que foi o que o Pro falou agora. A agricultura hoje, naquela época, é uma prática fundamental. Aquilo meio que norteava a forma com a qual eles viviam, tá? Então, começaram a plantar naquela época trigo, cevada, lentilha, e aí entre outras coisas que a gente conhece bastante hoje. E isso foi o que possibilitou que eles tivessem uma outra cara naquela época, tá? Junto com isso veio a domesticação de animais, que eram feitas por pastores, tá? Daí vem o nome de pastor, hoje, né, que é o líder religioso da religião dos evangélicos, né? Por quê? Naquela época, né, o que é a domesticação de animais, né? O que o pastor fazia? Em outras palavras, eles domesticavam ovelhas, cabras, porcos e um gado de uma forma geral. Para quê? Para que eles conseguissem usar esses animais para a produção de alimentos. Então, esses animais, na época, por serem domesticados, eles colaboravam para produzir mais alimentos, né? Então, eles eram usados para técnicas agrícolas, eles eram usados também para transporte e tecidos, tá? E também eles eram criados, obviamente, para que fossem posteriormente usados, né? Eles também eram consumidos pelos hominídeos da época, tá? Então os pastores tinham um rebanho,
de animais, este pastor domesticava este rebanho de animal. E isso possibilitava várias formas de uso com este mesmo rebanho aqui de inúmeros bichos, tá? Isso também contribuiu muito para que fosse estabelecida uma sociedade ali sedentária, com agricultura desenvolvida, com a domesticação de animais também ajudando muito, tá? E contribuiu ali para a sedentarização. Então, isso meio que foi a batida de martelo ali para que a vida sedentária fosse de fato estabelecida e isso foi um marco, tá? Talvez não. O período neolítico, se tivesse uma característica principal, seria a sedentarização de uma forma majoritária, tá bom? Então, fica-se o nomadismo para trás e hoje nós temos lar fixo, temos a agricultura desenvolvida, temos ali a domesticação de animais, vivemos numa sociedade, já temos uma norma, já temos mais gente morando no mesmo lugar, tá? E assim hoje que a gente vive. Geralmente, preferencialmente, essas sociedades do sedentarismo se estabeleciam em beiras de rio, tá? Em locais estratégicos para que tivessem melhores condições de agricultura, da pecuária, enfim, tá? Isso tudo era muito bem pensado, estruturado na cabeça deles, porque a moradia deles ali já começou a ser fixa, então já que era para ser fixa, vamos colocar em lugares bons, lugares que vão nos atender, beleza? Então, o que a gente viu aqui até agora? A gente viu que a pré-história ela começa com o período paleolítico. Ela ali tem um salto intermediário ali no Mesolítico, tá? E depois ela já vai para o Neolítico, que é a sedentarização estabelecida, a agricultura desenvolvida, a pecuária já também em níveis avançados, a domesticação de animais também super acontecendo. Isso chamou a atenção de várias pessoas, de vários populares, então foi se criando uma comunidade, uma sociedade, com isso uma cultura, com isso regras, com isso se estabeleceu ali então algo com cara de cidade, sociedade, vilarejos, tá bom? Perfeito, muito bem. E depois, passado tudo isso, já evoluímos mais. Chegamos aqui na idade dos metais, tá? A descoberta, o nome já diz tudo, a descoberta e uso de metais. Isso teve um impacto na sociedade gigantesca, tá? Gigantesco. Por quê? Foi marcado pela descoberta e uso de metais, né? Como o cobre, o bronze e o ferro, nesta ordem, tá? Cobre, bronze e ferro em terceiro lugar, tá? Primeiro um, depois outro, tá? O que arremete vocês a lembrar de ferro, não sei o que, como usa ferro? Metalurgia, certo? Então, olha que legal, a metalurgia, ela começou lá na idade dos metais. E hoje a gente tem grandes metalúrgicos, a gente tem enormes metalurgias até hoje, que é super importante para a nossa sociedade hoje contemporânea, né? Acontecendo até hoje. Então você vê o quanto tempo isso é milenar, isso é um legado que a pré-história deixa até os dias de hoje, tá? Isso naquela época foi tão, o salto foi tão absurdo, né? A evolução foi tão grande que o impacto daquilo nas mudanças, né, foram muito profundas, tá? Isso mudou tudo, como a sociedade daquela época vivia, como elas interagiam e etc e tal, tá? Pensa que ele saiu lá do período paleolítico com aquela pedrinha lascada, velha, que não, né, não aguentava fazer talvez nada. Hoje esses caras já fabricavam, na Idade dos Metais, né, já fabricavam instrumentos muito mais duráveis e fortes. Você imagina a diferença de você fabricar uma, sei lá, uma faquinha de pedra lascada para uma faca de metal, né? Forjado, muito mais durável, muito mais robusto, forte. Aquilo foi um salto gigantesco para isso, para a agricultura, para as práticas agrícolas, né, como um todo, para os militares ali, os grupos militares, né, que ficavam armados, que precisavam de armas para defender ali uns aos outros e o seu vilarejo. Então você imagina o pulo, a qualidade que isso deu naquela época, né? Foi muito grande, tá? É... Haja visto que se você pega o impacto. Aliás, se você pega um panorama da Idade do Metal e uma do Paleolítico, por exemplo, você vê a diferença. Parece que você está falando de outro período, outras
Assim, tipo, outras idades milhões de anos depois, assim, né? E não foi assim, né, dessa forma. Então é importante demais a gente entender os impactos de cada período aqui desse tempo, tá bom? Então, também, né, pensa assim, mexer com metal, putz, é um negócio diferente, mas o Zé ali é muito bom. O fulano ali é muito bom também. Esses aqui nem tanto, e etc. O que começou a acontecer? Uns foram se destacando mais do que o outro. Então, o Zé era muito bom, ele se destacou muito naquilo. Ele começou a gerar especializações naquela época sobre a metalurgia. Então, a gente tinha pessoas especializadas nesta idade dos metais para estes fins, tá? Então, isso foi muito bacana, porque isso gerou oportunidades entre eles, isso gerou aumento e surgimento de novos centros urbanos, enfim. Então, foi uma das enormes contribuições da Idade dos Metais naquela época, para a humanidade como um todo até hoje também, porque a metalurgia ela tá aí e ela emprega milhões de pessoas e é super, super necessária hoje para muitas das coisas que a gente tem na nossa vida que a gente nem faz ideia, tá? E olha só que bacana, a gente comentou lá no começo sobre as artes rupestres, né? Olha só a cultura, né? Olha que coisa legal, olha como eram, né? Olha só, dois panoramas diferentes. Primeiro aqui, a arte rupestre, né? As pinturas rupestres de Lascaux, né? As famosas pinturas rupestres de Lascaux, descobertas na França, mostram o talento artístico e a vida cotidiana de pessoas do Paleolítico, tá? Então foi como eu falei lá atrás. Olha o que eles tinham desenhado ali, né? O que eles tinham expressado nas paredes das cavernas. Olha só. Era a vida deles, o dia a dia deles. Eles queriam mostrar aquilo de alguma forma. Então você vê em algumas imagens o gado, os animais, você vê eles como um todo, você vê as mulheres, você vê práticas do dia a dia deles nessas pinturas, nessas artes rupestres, tá? E olha só que desse lado, enquanto do lado esquerdo aqui, não sei como é que tá aparecendo para vocês na tela, mas enquanto de um lado a gente vê as pinturas rupestres, do outro lado a gente já vê uma civilização, né, que ele chamava de assentamento. Olha que coisa legal. Olha que coisa bacana. Olha o pulo, o salto de um período para o outro. Aqui a gente tem já uma sociedade, né? Uma cidadezinha, um vilarejo estabelecido. Aqui já são sedentários no auge dos seus descobrimentos, do seu desenvolvimento, da sua tecnologia, vivendo. E aqui foi um dos mais antigos assentamentos humanos conhecidos, tá? É muito famoso muito famosa essa civilização. Quem tiver curiosidade depois procure e veja sobre. Porque isso aqui é nossa história, tá? É mágica total isso daqui. E o bacana é que foi o que eu falei, né? Como que a gente descobre isso tudo? Com a arqueologia. A arqueologia que traz isso pra nós, que possibilita a gente reviver essas coisas, tá? Então essa imagem é muito bacana pra entender um pouco de como eram essas artes rupestres, ver como também eles se viviam ali já como sedentários. Lembra que eu falei perto dos rios? Olha só que bacana. Eles estão com uma sociedade aqui, ó, beirando já o rio, né? Porque era proveitoso para eles, era bom para eles, o solo era bom, eles tinham mais recursos ali, né, nessas zonas litorâneas, tá? Então é um exemplo super bacana para olhar também. Legado da pré-história. O professor falou alguns já, falei. Ah, tem um muito importante que eu não poderia deixar de falar ali na época, antes do período dos metais, da Idade dos Metais, que foi a roda. A roda foi inventada naquele período e isso foi um super avanço, um super pulo naquela época, porque quando a roda veio, eles conseguiam se locomover com mais facilidade, eles conseguiam produzir muito mais, porque a roda ajudava no transporte de várias coisas daquela época, tá? Então, um dos legados também é, que tem que ficar aqui é a invenção ali da roda, tá? Falamos da metalurgia também ali na Idade dos Metais, que até hoje está acontecendo. Claro, a agricultura como um todo, porque é ali que começa tudo. Então a gente aprende, a gente desenvolve aquilo que começou lá atrás. Mas vamos ver aqui o que diz esse texto, tá? Ele diz que tivemos muitos legados, né, e longínquos, né, ah, de dois sentidos, né? O primeiro de que é muito antigo, né? Apesar de ser um período muito, muito antigo, e de uma coisa que dura, que perdura até hoje, tá? E aqui, como eu falei, ó, no Neolítico foi a questão da agricultura,
a questão da criação dos bichos, né, da domesticação como um todo, que até hoje a gente tem também, né, em todos os sentidos, tanto na parte rural, né, quanto de fazendas e produção e pecuária, como em casa, né, isso a gente também tem a nossa domesticação animal para, para um animal doméstico mesmo, um pet que a gente chama hoje, né, mas isso tudo veio de algum lugar, tá, que veio daqui. Que mais? A gente também falou sobre as pinturas rupestres. Muitas formas de arte hoje se inspiram e têm como essência pinturas rupestres também. Isso é muito bacana de falar. A gente tem muitos sítios arqueológicos, né, que chamam-se sítios arqueológicos, que são lugares, né, são regiões que são muito ricas, né, de uma forma, falando em arqueologia e história, tá? Estão preservados, né? Então, já que está preservado, a gente consegue entender, estudar, reviver, né? Como eles viviam antes e como essa influência hoje no mundo moderno se instaura, tá bom? E é super importante, né, pessoal, a gente preservar isso tudo, né? É o que eu sempre falo, cara, preserva aquilo que é a nossa história. Os registros históricos que nós temos tem que ser preservado, né? Porque imagina se a gente não tivesse nada disso preservado até hoje, como é que a gente conseguiria compreender tudo que a gente viveu um dia? Né? Não tem como, né? Não tem como. Então, preservem, visitem, vivam, revivam isso porque é muito bacana, tá? Então, qual foi a conclusão, né, em relação a tudo isso? A gente compreendeu a história, tá? A gente começou a compreender ali a história lá na pré-história, tá? Então, as origens da nossa humanidade e da evolução delas, tá? Preservação do patrimônio cultural, que eu acabei de falar. Então a gente viu que graças à preservação, à pesquisa, né, e chegamos a esses locais, eles são preservados, então isso ajuda a manter a história viva. Isso é uma herança cultural, né? Nossos antepassados viveram e deixaram isso para que nós conseguíssemos entender e viver isso hoje, tá? Continuem fazendo isso, pessoal. E reflexões sobre a evolução humana. Então a gente consegue refletir, né, já estudando a pré-história, sobre a evolução da nossa espécie, né? Foi o que eu falei, como vivíamos, né, antigamente? De que forma que a gente sobrevivia? O que que a gente fazia? Olha só, olha o que foi preciso naquela época que descobrissem da pior forma a dificuldade que era para que eles conseguissem as coisas. E hoje a gente reclama, talvez, de coisas que é tão mais fácil, né? A gente já tem tudo praticamente, né? Então a gente precisa entender e refletir sobre isso também, tá? E aqui do lado esquerdo, olha essa imagem que bacana, essa arte rupestre. Olha só que coisa linda, né? Como eu falei, eles aqui retratavam a sua vida, né? O seu dia a dia. Então aqui a gente tem alguns hominídeos, a gente tem aqui no meio como se fosse um caldeirão, algo do gênero assim, onde retrata talvez um cozimento de algum alimento. Aqui embaixo a gente tem um boi, né? Então você vê, eles retratavam, reproduziam o seu dia a dia, eles gostavam de registrar aquilo que eles viviam de uma forma rupestre nas paredes da caverna. Então, com este apanhado geral, a gente finaliza a pré-história, tá? E como que ela finaliza? Lá no começo eu falei que a pré-história é compreendida como um período que não havia escrita, tá? Então, como que a pré-história acaba? Com o surgimento da escrita, tá? É ali que a gente, como historiadores, que a gente decreta que a pré-história acaba e começa um novo período na nossa história, tá? Então a pré-história ela contempla um período que não haviam escritas e ela acaba quando começa a ter escrita. Começam a entender os registros escritos e a gente vai entender quem foram esses povos, como começou e de que forma começou, tá? Mas é assim que a gente pode entender a questão da pré-história. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. É uma aula super. Tentei ser super leve, brando, objetivo e conciso com vocês. Deixem aqui embaixo os comentários, o que vocês precisam de saber, querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma contribuição, tá bom? Vamos nos ajudando, contem comigo, o Pro tá aqui para ajudar vocês de uma forma geral, tá?
Eu agradeço muito por todos vocês estarem aqui comigo hoje. Eu espero que vocês tenham adorado. E vamos para a próxima, tá? A gente vai ter um conteúdo de aulas, né? Como eu falei, na ordem cronológica da história. E a gente vai sair da pré-história e vai ver a Idade Antiga, tá bom? Então é isso daí. Obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!